Boa tarde, pessoal. Vamos aqui iniciar uma série de videoaulas trabalhando o assunto de cartografia. Aqui a gente vai somente fazer a introdução desse assunto, né? O assunto de cartografia, que é um dos assuntos mais importantes dentro da geografia. Ele tanto é um assunto muito importante dentro da geografia, como também um assunto bastante extenso, né? Esse assunto aqui vai requerer a gravação de várias videoaulas. Assim, chutando assim por alto, eu acho que vai ser necessário gravar umas 4 ou 5 videoaulas abordando esse assunto aqui de cartografia, que é muito extenso, né? Porque além do conteúdo, ainda tem as questões envolvendo o cálculo, que a gente vai ver lá para o final desse assunto, certo? Bom, antes de a gente começar aqui, já vou aproveitar para pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, e assim você vai estar apoiando esse trabalho que eu estou aqui desenvolvendo no YouTube, certo? Esses vídeos eu procuro compartilhar para a comunidade em geral no YouTube, mas é destinado principalmente aos meus alunos, né, os alunos que eu tenho em várias escolas, certo? Bom, eu tenho um canal no YouTube que se chama Jefferson Soares, e esse assunto, né, é um assunto de geografia do primeiro ano. Bom, cartografia. Qual seria o conceito que a gente pode dar para cartografia? Cartografia é a ciência ou técnica de confeccionar mapas. Então, a gente pode dizer, em outras palavras, que a cartografia é a ciência que está voltada para o estudo e a confecção dos mapas. Muitas pessoas, né, no senso comum, muitas pessoas podem pensar que é a geografia que trabalha, que estuda e confecciona os mapas, né? Em razão da geografia utilizar largamente os mapas nos seus diversos temas que são trabalhados pela geografia. Enfim, os mapas, eles são a presença constante na linguagem geográfica, né? Entretanto, quem estuda e confecciona os mapas é a cartografia, não é a geografia. E a cartografia, ela é importante para várias áreas do conhecimento. A geografia pode até ser a ciência que mais utiliza largamente os mapas na sua linguagem, né? A geografia, né, como eu acabei de falar, utiliza largamente os mapas na sua linguagem, né? Vários temas da geografia são trabalhados com auxílio dos mapas. E a gente vai já aqui destacar a estreita relação, a estreita importância que a cartografia tem para a geografia. Entretanto, eu quero aqui destacar, salientar, que a cartografia, os mapas, eles são utilizados em várias áreas do conhecimento. A cartografia é importante não é somente para a geografia, é para várias outras áreas do conhecimento. Por exemplo, a história também utiliza bastante mapas nos seus estudos, né? Basta citar, por exemplo, os vários mapas históricos. A biologia, a ecologia, há também a economia, como também a geologia. Enfim, a cartografia, os mapas, têm importância vital, imprescindível, fundamental para diversas áreas do conhecimento. A geografia até pode ser a ciência que mais recorre aos mapas, mas os mapas não têm importância somente para a geografia. A cartografia é importante para várias áreas do conhecimento. Deixa eu só ver aqui se está tudo direitinho. Bom, continuando,
a gente pode aqui analisar a importância que a cartografia tem para a geografia, destacando o objeto de estudo dessas duas ciências. A cartografia vai ter como objeto de estudo a representação do espaço. Enfim, a cartografia vai ter como objeto de estudo a representação do espaço, que vai ser feita através dos mapas. E qual é o objeto de estudo da geografia? A geografia procura analisar e interpretar o espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é o espaço onde vive a sociedade. Certo? A geografia vai procurar compreender como é que o homem, a sociedade, se apropria da natureza. A geografia vai procurar estudar como é que o homem, a sociedade, se apropria da natureza, modifica essa natureza produzindo um espaço artificial e como ela vai organizar depois segundo os interesses do seu sistema econômico. Enfim, ela vai procurar compreender os fatores que vão interferir na organização daquele espaço geográfico, os fatores que vão depois remodificar esse espaço geográfico ao longo da história. Enfim, a geografia vai ter como objeto de estudo a análise e interpretação do espaço geográfico. Esse é o objeto de estudo da geografia. A geografia procura analisar e interpretar, procura analisar, compreender e interpretar as modificações que ocorrem no âmbito do espaço geográfico. Pois bem, então como é que vai dar a importância da cartografia para a geografia? Ora, a importância a estreita relação, a importância da cartografia para a geografia vai se dar no seguinte sentido, né? A geografia, para ela poder estudar o espaço geográfico de forma sistemática, de forma aprofundada e de forma rigorosa, o espaço geográfico, enfim, para a geografia poder estudar o espaço geográfico de forma sistemática, de forma rigorosa e de forma aprofundada, vai ter que recorrer aos mapas. E quem confecciona os mapas? A cartografia. Então, a estreita relação, a importância da cartografia para a geografia vai se dar nesse sentido. Para a geografia poder estudar o espaço geográfico, o espaço onde vive a sociedade, ela vai ter a necessidade de recorrer aos mapas para fazer um estudo mais sistemático, rigoroso e aprofundado do espaço geográfico. Certo? Então a importância da cartografia para a geografia se dá nesse sentido, nesse âmbito. Bom, nesse segundo quadro aqui, a gente vai começar a abordar a história da cartografia. Como vocês podem ver aqui, a gente só vai abordar nesse primeiro momento a história da cartografia na pré-história e na Idade Antiga. Na próxima videoaula, a gente vai continuar a abordar a história da cartografia, só que no caso a gente já vai trabalhar o contexto da cartografia na Idade Média, na Idade Moderna, até chegar à atualidade, certo? Nesse primeiro momento, vamos começar a abordar a história da cartografia, destacando a evolução da cartografia, o surgimento da cartografia na pré-história e as principais contribuições que ocorreram nessa área no decorrer da Idade Antiga, certo? Bom, primeira informação muito importante que muitos livros de geografia não destacam é que os primeiros mapas eles antecederam ao surgimento da escrita, como tem aqui, ó, os primeiros mapas antecederam ao surgimento dos primeiros sistemas de escrita.
que no caso, os primeiros sistemas de escrita que surgiram na história foram a escrita cuneiforme na Mesopotâmia e a escrita hieroglífica lá no Egito. Bom, eu vou aqui desenvolver a linha de raciocínio que ajuda a compreender por que os primeiros mapas antecederam ao surgimento da escrita. Lá na história a gente vai ver que os primeiros sistemas de escrita surgiram já no começo da Idade Antiga, quando surgiu a figura do Estado. Quando surgiu a figura do Estado, logo se sentiu a necessidade de fazer uma contabilidade dos recursos que o Estado arrecadava através dos impostos e dos recursos que eram gastos através da realização de obras públicas. Enfim, os primeiros sistemas de escritas surgiram atrelados à necessidade do Estado, lá na Idade Antiga, de fazer uma contabilidade dos recursos que ele arrecadava através dos impostos e dos recursos que eram gastos através da realização de obras públicas, certo? Só que muito antes disso, lá na pré-história ainda, os primeiros grupos humanos, eles sentiram a necessidade de conhecer melhor a região que eles habitavam. Enfim, os primeiros grupos humanos, lá na pré-história, melhor falando, os primeiros grupos humanos, lá na pré-história, eles sentiram a necessidade de conhecer melhor a região que eles habitavam. Enfim, sentiram a necessidade de conhecer melhor os territórios de caça, as regiões onde haviam frutos a serem coletados, os rios que cortavam a região, onde havia peixes a serem pescados, enfim. Os primeiros grupos humanos, ainda na pré-história, sentiram a necessidade de conhecer melhor a região que eles habitavam, onde, por exemplo, eles sentiram a necessidade de conhecer melhor os territórios de caça, os territórios de coleta de frutas, os rios que cortavam a região, onde eles poderiam pescar, enfim. E assim, a partir dessa necessidade de conhecer melhor a região que eles habitavam, o homem pré-histórico começou a fazer representações do espaço nas paredes das cavernas. Então, essas primeiras representações do espaço nas paredes das cavernas, ainda lá na pré-história, a gente pode dizer que são os primeiros mapas, os mapas primitivos, né? Vamos assim dizer. E só com muito tempo depois, já no começo da Idade Antiga, quando surgiu a figura do Estado, com a sociedade se tornando um pouco mais complexas, é que vai surgir os primeiros sistemas de escrita. Então, a linha de raciocínio para compreender como é que os primeiros mapas surgiram antes da escrita, a linha de raciocínio é mais ou menos essa, certo? Bom, só relembrando que a Mesopotâmia, qual foi aonde se desenvolveu a civilização da Mesopotâmia? A civilização mesopotâmica. A civilização da Mesopotâmia, a civilização mesopotâmica, se desenvolveu entre o vale dos rios Tigre e Eufrates, lá na região do Oriente Médio, onde atualmente fica o Iraque. Enfim, a região da Mesopotâmia quer dizer região entre rios, que no caso é a região compreendida entre o vale dos rios Tigre e Eufrates, lá na região do Oriente Médio, mais precisamente onde fica atualmente o Iraque. Essa região, como era uma região de fácil acesso, ela foi invadida e ocupada por vários povos. Vários povos se sucederam na ocupação dessa região da Mesopotâmia, essa região entre o vale dos rios Tigre e Eufrates. Essa região foi povoada pelos sumérios, depois pelos assírios, caldeus e assim por diante, certo?
Bom, outro ponto que a gente deve aqui destacar, que é de bom tom a gente destacar, é que os primeiros mapas, eles não eram feitos de papel. Os primeiros mapas foram feitos com diferentes materiais. Você teve mapas feitos em tecidos, couro de animais, madeira, cerâmica, em pedra, né, como principalmente nas paredes das cavernas, lá no período da pré-história e assim por diante. Então, os primeiros mapas não eram feitos de papel, foram produzidos em diferentes materiais. Bom, o mapa mais antigo que é considerado, assim, enfim, o mapa que é considerado o mapa mais antigo que se conhece é o mapa da cidade Gassur, na antiga Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia que eu acabei de destacar aqui para vocês, que é a região compreendida entre o Vale dos Rios Tigre e Eufrates, lá na região do Oriente Médio, onde atualmente fica o Iraque, né? Que eu acabei de falar. Bom, e para encerrar essa primeira parte aqui do assunto de cartografia, vamos aqui destacar as principais contribuições que aconteceram no período da Idade Antiga. Bom, na Idade Antiga, a gente deve destacar as contribuições de Eratóstenes, Ptolomeu e Hiparco. Eratóstenes calculou a circunferência da Terra na altura da linha do Equador com uma grande exatidão para a época. Então, Eratóstenes realizou essa grande façanha para a época. Uma época que não era desprovida de recursos que temos hoje. Enfim, para uma época que era desprovida de recursos, ele conseguiu essa façanha de calcular a circunferência da Terra na altura da linha do Equador com uma grande exatidão para a época. Então, a gente deve destacar essa façanha de Eratóstenes. Também devemos destacar a formulação do sistema geocêntrico por Ptolomeu. O sistema geocêntrico colocava a Terra no centro do universo. Hoje nós sabemos, obviamente, que não é a Terra que está no centro do universo, no centro do nosso sistema planetário, e sim o Sol que está no centro do nosso sistema planetário. Entretanto, esse sistema geocêntrico foi sendo aceito dentro no âmbito do conhecimento científico até a Idade Moderna, né? Somente na Idade Moderna é que Copérnico e Galileu formularam o sistema heliocêntrico que refutou o sistema geocêntrico de Ptolomeu. Mas enfim, a gente deve aqui destacar o sistema geocêntrico que colocava a Terra no centro do universo. E esse sistema só foi derrubado na Idade Moderna com as formulações, as contribuições teóricas de Copérnico e Galileu, que formularam o sistema heliocêntrico e que, portanto, refutou o sistema geocêntrico de Ptolomeu. Mas enfim, o sistema geocêntrico de Ptolomeu colocava a Terra no centro do universo. Bom, e para terminar, Hiparco, lá na Grécia Antiga, foi o criador do sistema de coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, que foi o primeiro assunto que nós trabalhamos aqui no primeiro ano, o sistema de coordenadas geográficas, que é utilizado para localizar qualquer ponto na superfície da Terra, ele foi formulado ainda na Grécia Antiga por Hiparco. Certo? Então, outra grande contribuição no âmbito da cartografia que a gente deve destacar que ocorreu na Idade Antiga. Bom, então é isso, pessoal. Nesse primeiro momento, nós vamos parar por aqui. Vão desculpando aí qualquer coisa. Aqui no final eu gaguejei um pouco.
faltou eu coordenar direito melhor as minhas ideias aqui no final, mas eu acho que deu para compreender a mensagem que eu quis aqui passar para vocês. E novamente quero aqui pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal para assim apoiar o trabalho que eu estou realizando aqui. E qualquer coisa pode mandar mensagem para o meu zap, que eu respondo com o maior prazer. E vamos encerrar por aqui. Boa tarde. Estamos juntos. Ah, não se esqueça de pausar o vídeo para escrever o que eu escrevi aqui, para copiar o que eu escrevi aqui no quadro. Ou você pausa o vídeo e tira print da tela e assim fica salvo no seu Google Fotos, certo? Então é isso. Então boa tarde e tamo juntos.